Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Corinthians e São Paulo, clássico paulista na Neoquímica Arena, onde o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo, né? É um tabu que o Alvinegro Paulista tem. E a gente vê aí na tela o time do Corinthians para essa partida. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Félix, Torres e o Caetano na zaga, Hugo na lateral esquerda, Ranielli e Maicon de volante, o Araújo ao lado direito, o Romero do lado esquerdo, no meio o Matias Rojas e lá na frente o Yuri. Aí, pessoal, o que você acha do Yuri? Yuri Alberto lá na frente como centroavante. Vamos ver se sai alguma coisa hoje, né? O Yuri Alberto tem sido muito criticado aí nas partidas que ele tem jogado pelo Corinthians. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. E lembrando que após a partida, nós teremos pós-jogo aqui, pessoal. Então se inscreve aí, dá essa moral. Após a partida, nós estaremos trazendo pós-jogo, independente se ganhar, se perder. Vamos trazer o pós-jogo aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. E o Carpini falando, não, esse tabu aí não é nosso. Mas todo mundo dando uma fácil, esfriada, né? Então, é da torcida mesmo. Nunca vai ser dos jogadores, mas isso é sempre. Agora, se ganhar, vai dizer que foi ele que quebrou o tabu, né? Claro. Então, eu só acho assim, se ganhar, quem ganhou o tabu é a torcida, que está há tanto tempo sem vencer na Neoquímica Arena. Eu lamento profundamente que a Federação Paulista de Futebol e os times coniventes transformem um jogo que é super legal da primeira fase do Campeonato Paulista, talvez um dos únicos, num jogo na terça-feira às 7h30 da noite, na semana que o outro tem uma final. É só pensar, entendeu? São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, dia 24 de setembro, não tinha tabela. Não tinha tabela. Não precisava, entendeu? Impressionante. Não precisava, impressionante. Não precisava. Eu fico... Podia ter sido até um sábado, se fosse o caso, mas sei lá. Mas, de qualquer forma, eu entendo que os dois, por motivos diferentes, um porque eventualmente não quer prejudicar a sua preparação para um primeiro teste que vale um troféu, e o outro que está no meio de um furacão, tentem diminuir a pressão. Do ponto de vista da comunicação, eles fazem direitinho os dois. Mas eles tentam tirar graça de um jogo que tem graça. Eu lamento. Por exemplo, tem graça pra mim, tem graça pra minha mãe que fica mandando mensagem, tem graça pra todo mundo. Aí eles querem transformar no jogo, veja, o jogo não tem tanta graça assim, é o começo da temporada e não sei o quê. Tá bom então não tem graça. Só porque vocês querem. Não dá pra não ter graça. Arnaldo, é um Corinthians e São Paulo, e ainda com a cereja no bolo, que é o tabu, né? Sim, esse é um discursinho padrão, né? Depois das entrevistas, o Mano, os dois no sábado, né? O Mano em São Bernardo e o Carpini no Morumbi, os caras fizeram preparações especiais para esse jogo. Porque para eles é especial, diferentes motivos. O Mano, como a Marília falou, pressionado, depois de duas atuações do time dele muito ruins. E o Carpini para o primeiro grande desafio que ele tem na carreira. Primeiro grande jogo da carreira. Que antecede a final da Supercopa. Aí, né, quando o Carpini chegou, já tinha a tabela. Acho que a situação, ela faz com que o Corinthians se mobilize, até por conta do tabu, de uma forma diferente. Talvez, nesse momento, seja um adversário bom para o Corinthians enfrentar, um tudo ou nada, em que o tudo envolve até um empate, não perder não é um desastre, porque o tabu está mantido. E o São Paulo tem uma grande dúvida. Jogar tudo nesse jogo ou fazer algumas preservações em relação ao domingo. E, talvez por conta do Carpini, não sei se com o Dorival seria a mesma coisa, Tironi, essa é uma grande diferença, ele vai jogar tudo hoje. Como o Carpini falou na entrevista. É claro que o Carpini sabe que o
o tabu não é dele, mas se ele ganhar esse jogo, ele fica grandão, grandão, grandão. E é claro que o Mano sabe que o São Paulo não é um time pronto. Ele já foi um time pronto, nem o técnico São Paulo. O São Paulo tem um técnico há 3 semanas. Um discurso, né? Agora, que a situação do São Paulo desde o ano passado, sobretudo depois que eliminou o Corinthians da semifinal da Copa do Brasil e foi campeão, é mais estável, evidentemente é, né? Agora, isso não entra exatamente no campo. Até porque o clássico, e esse é o clássico que desde a introdução da torcida única foi o mais desequilibrado, normalmente os mandantes vencem ou não perdem. Foi assim, o São Paulo perdeu essa invencibilidade no Paulistão do ano passado, no Morumbi, vitória do time do Lázaro. O clássico tem um poder nessa situação muito grande de mando de campo, no caso sobretudo no caso do Corinthians. São quase 10 anos, 18 partidas e tudo mais. E o São Paulo já foi lá, o Massini falou, a introdução do Massini, o São Paulo já foi lá diversas vezes nessa situação e o Corinthians diversas vezes em crise. E não quebrou o tabu, né? Já foi líder do Campeonato Brasileiro, já foi muito melhor, já foi o adversário em frangalhos e o São Paulo não quebrou o tabu. Agora, não existe um troféu tabu. O troféu da semana antes da disputa da Supercopa é esse jogo. Todo jogo seguinte é o mais importante, mas não vai ser por conta da manutenção do tabu que o Corinthians vai se dar bem na temporada. O que pode acontecer com a manutenção do tabu em relação ao Corinthians é uma paz momentânea para o Mano. O que pode acontecer, eventualmente, para o São Paulo, se o time quebrar o tabu, é um olhar diferente sobre o Thiago Carpini, treinador. É um pouco isso que está em jogo também, logo mais. E aí, Massa, você falou, né, que é tão favorito o São Paulo, nem acho que é tão favorito assim, mas que aí o Corinthians vai ganhar. É um bom jogo para o Corinthians, como disse o Arnaldo? Cara, assim, acho que nesse momento da temporada não tem jogo bom para o Corinthians, né? Não. É um inferno. É um inferno. Até a gente vai ver daqui a pouco as escalações, né? Até você olhar para uma base de um time, até você encarar o trabalho do Mano, que foi totalmente modificado para esse ano, com tudo que o Corinthians viveu fora de campo, continua vivendo, acho que não tem um jogo que seja nesse início suave. Falar, esse jogo aqui é suave, não é. Agora, o futebol nos ensina muito. Quando o professor Celso Nuzelto estiver escrevendo o manual tridimensional dos clubes daqui 180 anos, certamente vai ter uma menção a esse jogo como se o São Paulo quebrar o tal tabu, como o surgimento de um grande técnico. Vai estar lá, surgiu aqui nesse clássico contra o Corinthians, o São Paulo ganhou com um técnico novo, muito jovem, quebrou o tabu. E do outro lado, qual vai ser o texto? Os professor Celso palmeirense que escrevendo. Mas Corinthians em crise é 1-0 para nós. É um pouco isso na história, entendeu? Do clássico. Agora, tem muito mais, neste aspecto, eu concordo com o Arnaldo, tem muito mais, o que está mais em jogo é o que significa para o torcedor, não para nós, e não o que deve significar para o dirigente uma derrota ou vitória do Carpini lá. Porque vai depender muito da atuação dele. Como ele vai montar o time, como ele vai mudar o time, qual é a perspectiva dele, o que ele vai fazer durante o jogo. Isso é lupa total. Já é contra a Portuguesa, contra o Mirassol, contra o 15 de Pindamonhangaba. Imagina agora contra o Corinthians. Isso vai estar muito focado nele. E nós não tenho essa pretensão. Mas eu tenho, e vou fazer isso com o Carpini, de ter cautela mesmo que ele vá mal no jogo. E o São Paulo perca. Ou ele pode ir mal, o São Paulo ganhar. O futebol é assim, né? Agora, do outro lado, de novo, é pandêmico, né? O treinador tendo que falar sobre o que ele... depois, né? Porque assim, quando a coletiva do cara começa a voltar o tempo todo, né?
vai voltar de novo. Cuiabá acho que agora encerrou, mas vem, Cuiabá, a história Cuiabá voltou na coletiva dele e a história do Yuri Alberto vai voltar na coletiva de hoje, principalmente se perder. E se ele ganhar, e eu se estivesse lá, não estarei, e o Yuri Alberto fizer um gol usando a inteligência dele, eu perguntaria isso pro Mano. Melhorou? Como é que tá a capacidade cognitiva do Yuri Alberto? Porque é assim que funciona. Como ele mesmo, Mano, fala, é assim que funciona o futebol. Então, sendo assim que funciona o futebol, o Corinthians, com tudo que está vivendo, vai jogar, não vou dizer mais confortável, porque é curioso isso, né? Porque não há conforto para Corinthians e São Paulo, qualquer outro clássico, não há conforto para nenhuma das equipes. Mas neste momento, o que está mais em jogo é a lupa que se tem em cima do trabalho do Carpini. Porque o Mano, se ele for demitido, ele vai ficar aí um pouco mais rico, né? O Corinthians vai ter que pagar, como, não se sabe e tal. E não acho que isso vai acontecer, entendeu? Nesse momento. Mas se o Corinthians não conseguir ganhar o jogo, é só mais um resultado, entendeu? De tantos outros que têm se acumulado nos últimos anos. Vamos colocar uma tela aí com as prováveis escalações do Corinthians e do São Paulo para a partida de hoje. Marília, vamos lá. Me diga se é isso mesmo. Cássio, Sim. Fagner, Sim. Félix Torres, Sim. Caetano Sim. e Hugo. Sim. Ranielli, Sim. Maicon, Sim. Matheus Araújo, Sim. Rojas, Sim. Romero Sim. e Yuri Alberto. Sim. Então tá aí. Corinthians escalado. Sem chance do Garro? Acabei de mandar uma mensagem aqui para ver se a Federação Paulista, que está tentando fazer esse registro, precisa fazer na Federação Paulista, na verdade, resolveu ou não. Vamos ver. Não Mas pode, né? Ainda pode. Pode. Eu acho que esse é um elemento... Pode ser um elemento surpresa, mas depois Pode mudar um pouco tudo. Se ele jogar, aí o que vira é que a Rojas aberto na direita, ele mais para a esquerda, o Romero um passo na frente. Muda tudo o quê? Primeiro que é um jogador mais qualificado que o Corinthians contratou para a temporada. É um fato novo. São Paulo não conhece. A torcida é um personagem que pode mudar essa perspectiva para o clássico, que está sendo guardado a 7 chaves porque é um clássico. Não tem... Se fosse Corinthians e São Bento, o Corinthians não ia para a federação lá tentar inscrever o cara a fórceps. Com todo respeito ao São Bento, certo? Certo. Então, acho que o Garro é um jogador que pode mudar esse desenho completo. Tático e outras coisas também. E o São Paulo tende a ir com Rafael, é isso, Arnaldo? Isso. Rafinha, Acho que sim. Arboleda, Alan Franco Acho que sim. e Wellington. Pablo Maia, Alisson e aí a linha de frente. Wellington, Rato, Luciano, Lucas e Caleri, que é o time do jogo contra o Santo André, tirando o Rafinha, que não jogou o Igor Vinícius, certo? Exatamente. E o Arboleda também não jogou contra o Santo André, jogou Diego Costa, né? A tendência é essa. E aí que tá, esse é o time pro clássico, né? Pro outro. Né? Pois é, depende. Esse é o time do clássico se der certo. Eu acho que aí o Carpini acerta. Testa. Essa formação com o Luciano... Não, mas se perder o jogo hoje, vai mudar o time? Vai, claro. Essa formação com o Luciano, Lucas e Caleri, ela deu certo uma vez com o Carpini contra o Santo André em casa. Para jogar um jogo grande... Também não foi mais testada, né? Tem isso. Exatamente. Não, mas com o Dorival não deu certo. Ele tentou juntar algumas vezes o trio. Eu vou falar depois. Provavelmente, se o São Paulo não for bem, vai sair um cara desse quarteto e vai entrar um cara a mais no meio. Aí pode ser no domingo. Aí pode ser o Galopo, pode ser o Michel Araújo, que volta hoje para o banco, etc e tal. Voltar um pouco ao que era com o Dorival. E aí eu acho certo, porque, sinceramente, o teste contra o Santo André é um teste... E não é simples jogar com esses 3 jogadores. Lucas, Caleri e Luciano. Não estamos nem falando do Rames, que seria o 4º elemento. E acho que é um bom teste. Esse é um teste, né? Se o São Paulo fosse jogar com o Palmeiras, com aquela formação, só pensando no que foi contra o Santo André, eu acho que seria pouco. Levando em consideração que desde o jogo com o Santo André, o Lucas não esteve à disposição. Então o Lucas agora tem condição de jogo, vai para o jogo, e aí eu acho que faz sentido. O São Paulo só joga no domingo, o jogo é terça, tentar
essa formação num jogo grande, contra o Corinthians, desafiador, num ambiente hostil. E aí eu acho que ele acerta nesse aspecto, em vez de preservar nesse momento. Talvez na lateral direita ele esteja fazendo isso por necessidade, porque eu tenho a impressão que o Igor Vinícius jogaria e só não vai jogar porque está machucado. O Rafinha volta muito por conta da lesão do Igor Vinícius e da condição ainda instável do Moreira. Aí também não deixa de ser um teste para domingo. Rafinha ou Moreira, um dos dois vai jogar contra o Palmeiras, né? Então, mas o Rafinha não é o terceiro zagueiro pela direita? Ele vai ser ponta aberto? O Rato equilibra o meio campo. Entendeu? Eu acho que a ideia dele é boa. Você pode jogar no momento defensivo, quando estiver saindo, com o Rafinha e os outros dois zagueiros. Espeta um pouco mais o Wellington. Agora, eu vejo o São Paulo com 12 titulares. Acho que não é Rames, esquece esse negócio de Rames, é o Galopo. Acho que o Galopo é um jogador importante e neste time poderia trazer o Lucas para dentro e colocar o Galopo. Mas aí tem que tirar o Luciano. Isso é um problema que o treinador tem que resolver. É faceira essa escalação São Paulina para encarar, para jogar em Itaquera? A gente tem poucos elementos práticos para dizer isso. Deu certo uma vez, como disse o Arnaldo. Pode ser, mas é um exercício de adivinhação. Fosse um time mais organizado, o Corinthians, dava para cravar que era muito faceira. Como não é o Corinthians nesse momento um time organizado, nem dono do seu estádio, nem contundente no seu próprio estádio, eu acho que vale arriscar. A questão é que, assim, precisa ver se o peso dessa escalação tem mais a ver com quebrar o tabu ou, como disse o Carpini, depois do jogo do Palmeiras. Porque acho que mesmo que ganhe, aí talvez seja faceira demais para o domingo. É isso que eu acho, que talvez ganhar com esse time em Itaquera hoje não signifique, ainda que tenha... Ah, mas aí, né? Mas é difícil tirar, aí, eu sei disso. Aí não, mas é por isso. Como. Não, mas só que eu acho que para jogar contra o Palmeiras, eu acho faceira. Para jogar hoje, talvez não, porque o Corinthians tem um time com meio de campo desorganizado, uma defesa novíssima, um ataque que não machuca ninguém. Então, talvez para jogar hoje lá na Neoquímica Arena, acho que não. Mas se a ideia é trabalhar na repetição, e eu acho que ele tem razão, né? Quase que nessa do trabalho do Dorival, aí a não ser que ele esteja mesmo nessa, cada jogo é um jogo, acho que não, mas... porque aí eu acho que para o domingo, contra um time mais organizado como é o Palmeiras e que sabe atacar as costas dos seus marcadores, aí eu acho fácil. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde a Marília, o Arnaldo debateram aí sobre o clássico de logo mais. Daqui a pouco, né, às 19h30, a bola rola para Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.